Estamos iniciando mais um programa Fentec TV. E hoje nós temos a satisfação de estar recebendo em nossos estúdios a doutora Zilmara Alencar, advogada que trabalha na consultoria para entidades sindicais. Doutora Zilmara, é uma satisfação tê-la aqui e nós sabemos, né, que a senhora foi até secretária de Relações do Trabalho, quer dizer, teve uma vida dentro do Ministério do Trabalho e hoje a senhora assessora as entidades sindicais. Então, fale um pouco da tua experiência dentro do Ministério do Trabalho nesse nosso início de programa. A experiência dentro do Ministério do Trabalho, ela veio carregada com uma série de propostas de mudanças na organização sindical. Essas mudanças, elas vieram em consonância com as discussões travadas dentro do Fórum Nacional do Trabalho, onde se discutiam reformas sindicais, reformas trabalhistas. Então, a minha vida dentro do Ministério do Trabalho teve muito esse viés de estudo de mudanças. E lá a gente tinha como programa de governo a busca pela democratização das relações de trabalho, numa visão muito de governo, onde você tinha aquele olhar de observador distante, como o movimento sindical influencia nas relações de trabalho e como esse movimento sindical estava se portando. Agora, já do outro lado, na consultoria de várias entidades sindicais lá em Brasília, a gente verifica que esse olhar, ele é um tanto quanto míope, porque não consegue trazer para as políticas públicas construídas na esfera do Poder Executivo a realidade de que o movimento sindical vive. O movimento sindical hoje é o grande precursor de todo esse movimento social, da luta pela democratização, não só das relações de trabalho, mas pela democratização do nosso país. E hoje ele vem sendo colocado de lado, vem sendo tratado de uma forma discriminada por todas essas políticas públicas que não fazem a sua inclusão. E agora, sem dúvida, eu tenho a certeza que sem sindicato forte, sem um fortalecimento desses atores sociais, sem que eles sejam os protagonistas de todas essas mudanças sociais, nós vamos ter um prejuízo para a democracia, nós vamos ter uma construção de políticas públicas capenga, sem trazer o conceito de coletivo, deixando ainda o individual preponderar nas relações. Muito bem, a gente observa algumas coisas que acontecem no movimento sindical. Então nós sentimos como se todo mundo trabalha contra as entidades sindicais. O próprio Ministério do Trabalho, que às vezes nos surpreende com algumas decisões que vêm prejudicar o movimento sindical, não só de nós profissionais liberais, mas como o movimento sindical de um modo geral. E nós gostaríamos que a senhora falasse alguma coisa, né, a respeito da atuação do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, e inclusive da imprensa, né, sobre o movimento sindical. É isso mesmo, Wilson. O sentimento é exatamente de que parece que existe uma corrente que está levando todos na direção oposta do que o movimento sindical entende como benéfico para as relações de trabalho. E essa corrente, ela vem cada vez mais se avolumando, né, com a presença de entes do Ministério Público, com a presença de decisões judiciais que muitas vezes proíbem o exercício das prerrogativas sindicais, como a própria greve, com interditos proibitórios. Nós vemos aí as fontes de custeio, que são extremamente necessárias para uma atuação sindical planejada, serem o tempo todo questionadas, trazendo insegurança nesse planejamento. Então, é difícil para o movimento sindical fazer um contraponto a essa corrente que vem de encontro a todos os seus objetivos. Dentro dessa perspectiva, Wilson, o que eu imagino como mais importante hoje é que o movimento sindical faça uma reflexão e passe a se valorizar mais, até o resgate da valorização da sua atuação. Eu acho que a moral do movimento sindical anda meio baixa. Nós temos que levantar a cabeça e verificar que alguns órgãos que hoje remam contra o movimento sindical, eles querem fazer, de fato, uma substituição, uma valoração das ações sindicais, o que não é permitido.
Na Constituição Federal nós temos ali assegurado uma autonomia sindical. E essa autonomia sindical, a todo momento, ela está sendo diminuída a partir do momento que essas análises subjetivas, essas decisões judiciais passam a trazer um efeito nocivo para a atuação sindical. Então, eu acho que o caminho do movimento sindical é de um momento de reflexão, mas, acima de tudo, de se impor e de se valorizar e de se impor nessa questão de uma construção de política pública com respeito a um diálogo social verdadeiro. Não aquele diálogo social que está ali no papel, não faz de conta, mas um diálogo social verdadeiro, onde os dirigentes sindicais possam efetivamente trazer para o Congresso Nacional, trazer para o Ministério do Trabalho contribuições que somente a ele foi dada essa prerrogativa. Muito bem. Aqui em São Paulo, e a senhora sabe o que está acontecendo, uma decisão judicial que quer limitar o mandato das entidades em 3 anos. E o cartório, onde as nossas entidades têm registro, já nos avisou que ele não registra com mais de 3 anos. Isso não é uma interferência, certo, do judiciário no movimento sindical? É uma intervenção até mesmo, né? Se a gente for verificar, ele ultrapassa o ambiente da interferência e passa a ser uma intervenção. Ele passa por cima de uma regra estatutária, aprovada em assembleia, portanto com poder soberano, e vem um normativo cartorial para poder trazer limitações a estatutos sindicais. Isso não encontra respaldo legal de forma alguma, é de natureza arbitrária. Tive conhecimento que agora, nessa semana, foi publicado uma ementa pelo Ministério do Trabalho, pela Secretaria de Relações do Trabalho, onde traz uma distinção muito clara para toda a sociedade. Existe a personalidade civil, a personalidade jurídica, que é aquela que você adquire ao ir ao cartório, aí pegar seu CNPJ junto à Receita Federal. Essa personalidade, ela deve ficar restrita às regras notariais, cartorárias, não podendo se embutir de um poder de analisar cláusulas que dizem respeito exclusivamente à organização do sindicato, cláusulas estatutárias. A essas cláusulas estatutárias não é permitido qualquer tipo de interferência ou intervenção. E soube também, tive notícia de que, além dessa regra de que eles estão cobrando, se baseando em dispositivos seletistas que não foram recepcionados pela Constituição, eles também estão limitando o número de componentes da diretoria. Como se fosse possível dizer que num sindicato como o de técnicos de São Paulo, que representa um enorme volume de trabalhadores, você dizer que ele tem que ter o mesmo número de dirigentes de um sindicato que muitas vezes tem 100 representados tão somente. Então, a composição da diretoria, ela deve ser livre, de livre arbítrio, para a decisão assemblear. E essa decisão, ela deve ser soberana em todos os seus aspectos, não aceitando qualquer tipo de limitação, seja cartorária ou seja por meio de portarias editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Muito bem, vamos a um rápido intervalo e voltaremos a entrevistar a doutora Zilmar Alencar. Voltamos a apresentar Fentec TV e continuamos a entrevista com a doutora Zilmar Alencar. Doutora Zilmar Alencar, a senhora sabe que a nossa entidade representa os técnicos industriais, são diversas modalidades e que eles atuam em diversos setores, da indústria, do comércio e até mesmo da saúde, porque os nossos técnicos, na área da saúde, por exemplo, fazem manutenção dos equipamentos, cirúrgico, que hoje tudo tem a tecnologia ali e os técnicos participam disso também. Então nós gostaríamos que a senhora falasse um pouco sobre a organização dos técnicos no Brasil.
tão importante essa propriedade da representação sindical dos técnicos no sistema brasileiro de representação coletiva, que verificou-se a necessidade de dar o condão aos técnicos industriais de categoria diferenciada. Ele não deve se inserir dentro de uma representação de uma categoria preponderante, para que ele possa ter todas as suas condições de trabalho representadas por um sindicato que melhor o conhece. E diante dessa realidade, das especificidades da sua atuação, junto a todos esses campos industriais, de todas essas formas de atribuições que são dadas aos técnicos industriais, é que a legislação foi lá e sedimentou a condição de categoria diferenciada. Essa categoria diferenciada, Wilson, ela precisa ser cada vez mais enaltecida por trazer àquele trabalhador todo o conforto, toda a segurança de uma relação de trabalho, seja na questão de saúde, seja na questão de segurança, seja na questão de cláusulas sociais que impactem na sua vida social, na sua vida profissional. E a gente vê que há uma prerrogativa que vocês vêm se utilizando de uma forma bastante árdua, numa luta bastante árdua, que é de fazer com que muitas empresas, muitas indústrias, de fato venham a fazer uma negociação direta com vocês. Há uma resistência para esse tipo de negociação. E essa negociação, ela tem que ser cada vez mais conquistada e tem que ser exigida que essa representação se dê sempre no caráter de uma categoria diferenciada, de que só dessa forma é que nós poderemos ter, de fato, uma representação que seja a contento para a massa trabalhadora ali representada. Nós temos alguma dificuldade nesse sentido. Hoje, o Sintec São Paulo tem avançado em algumas negociações. A Fentec faz algumas negociações nacionais de uma representação bastante interessante. Tem 2 ou 3 empresas que elas empregam 2.500 técnicos, que é um número significativo, né? Mas algumas nós temos muita dificuldade por dizer que nós somos profissionais liberais. E nós levantamos a Lei 7316 de 85 e elas equiparam só no caso das negociações coletivas e não, por exemplo, da contribuição sindical. Nós temos aqui em São Paulo a Sabesp. Nós estamos com uma ação judicial contra a Sabesp, que a Sabesp diz que nós só representamos na Sabesp os associados. Essa é a posição dessa empresa. E realmente a nossa negociação, nós deparamos com os preponderantes que às vezes ficam irritados quando os técnicos aparecem, né? Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre esse assunto. Isso aí está sendo bastante recorrente, não só na categoria de técnicos industriais, como também de todas as outras profissões liberais. É uma questão de mudança de cultura, né? Quando você tem uma empresa que é muito mais fácil para ela negociar com um único sindicato, que é da categoria preponderante, e ela passa a ter que negociar obedecendo às especificidades daquele determinada categoria profissional, ela sempre vai ter uma rejeição, mas eu acredito que o caminho adotado pelo Sintec, seja em arguições judiciais ou até mesmo chamando a mesas redondas no Ministério do Trabalho, Ministério Público, vai sedimentar essa consciência de que se ele trata de forma coletiva bem seus trabalhadores e respeita o princípio da representação sindical específica dos técnicos industriais, ele vai trazer um ambiente de trabalho que vai aumentar a sua produtividade, onde vai reduzir o risco de acidente de trabalho, e eu acredito muito que essas negociações e essa sedimentação, a consolidação da representação dos Sintecs e de todos aqueles que compõem o sistema Fentec, ele vai vir sim, principalmente sabendo da forma como vocês vêm atuando. Muito bem. Nós temos um outro problema.
eu não sei se a senhora tem conhecimento, mas nós temos a profissão regulamentada. Tem uma lei que dispõe sobre o exercício profissional dos técnicos e tem um decreto que regulamenta a lei, como é normal acontecer isso nas leis do governo federal. E essa nossa regulamentação profissional era de 1985 e ali nós temos uma lista de atribuições. E nós somos registrados no CREA, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Os arquitetos, por sorte, já caíram fora, né? E nós estamos trabalhando para que também haja o desmembramento e que os técnicos tenham o seu caminho próprio. E essa regulamentação profissional está clara as atribuições nossas, que são mínimas do meu ponto de vista. Um técnico em edificações pode construir uma casa de até 80 metros quadrados. Então, nós achamos que é muito pouco, né? Mas mesmo assim, o CREA vem criando problemas para a aplicação dessa regulamentação. Para a senhora ter uma ideia, só aqui em São Paulo nós temos mais de 200 ações judiciais contra o CREA para fazer cumprir uma lei, cumprir um decreto. E essas são as dificuldades que nós encontramos, né, no exercício da nossa profissão. Gostaria que a senhora fizesse um comentário em cima dessas nossas... A gente verifica que quando se trata de uma regulamentação, ali você encontra todos os limites do seu campo de atuação. E existe uma confusão de atribuições dadas tanto às entidades sindicais como aos conselhos profissionais. Ao conselho profissional cabe a fiscalização daquele exercício de acordo com a regulamentação que foi posta por lei. E às entidades sindicais cabe o incentivo à melhoria das relações de trabalho ali desenvolvidas. Essa melhoria das relações de trabalho ali desenvolvidas engloba qualificação, uma busca por um mercado mais adequado. A gente está passando por um processo de amplo desenvolvimento nessa área do setor de construção, por exemplo. Quando você passa por um processo de amplo desenvolvimento no setor da construção, ao governo federal cabe uma política de alinhamento da qualificação daquele trabalhador, daquele técnico, daquele trabalhador envolvido nessa área de atuação. E essa posição que muitas vezes os conselhos profissionais têm muito mais com a visão de reserva de mercado do que de uma missão que lhe é dada de uma fiscalização efetiva, de um incentivo a uma melhoria e até na visão muito do nacional, né, Wilson? De você ver um Brasil crescendo, de você ver um país desenvolvido com respeito a políticas sociais, com respeito às atribuições e às competências dadas a cada instituição. Então eu vejo isso com muita preocupação quando você vê uma invasão de competência ou quando você vê, muitas vezes, ações que podem ser interpretadas como reserva de mercado. Muito bem, vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir. Olá, estamos retornando com a nossa entrevista com a doutora Zilmara. Continuando no assunto estávamos comentando anteriormente, que nós percebemos, não é só o nosso CREA, os conselhos de modo geral, eles agem em benefício de determinado grupo profissional. E nós técnicos sentimos assim muito discriminados. Quer dizer, o conselho, no nosso ponto de vista, ele não exerce a função dele de fiscalização. Eles querem dar atribuições para nós que está previsto em lei e quer dizer que nós não podemos fazer aquilo que está na lei, no decreto que regulamenta a lei. Então, nós gostaríamos que a senhora observasse também e falasse sobre esse assunto. Eu ratifico a posição que a gente tinha falado anteriormente, no sentido de que há uma diferença muito clara das atribuições do conselho profissional e das entidades sindicais. Aos conselhos profissionais é delegado um poder de polícia para que se fiscalize
nos termos da regulamentação do exercício de cada profissão. E pela própria construção desses conselhos, alguns conselhos ele tem uma representação eclética, que representa um engenheiro, representa um técnico. E nessa representação eclética pode de fato ocorrer de forma equivocada, de forma ilegal, uma predominância de uma determinada categoria em cima da outra, em relação à outra. Essa disfunção do conselho, ela tem que ser evitada e tem que ser coibida, porque a ele cabe o exercício tão somente da fiscalização daquelas atividades que foram regulamentadas, daquelas profissões que foram regulamentadas. Ao contrário do que se faz no âmbito das entidades sindicais. Entidades sindicais representam a categoria de forma coletiva, de forma que ele busca todo o universo de relações de trabalho. E para cada um deles se busca melhoria nas conquistas dessas relações que estão sendo travadas. Outro ponto que a gente tem que esclarecer, Wilson, e a oportunidade que a gente vê aqui com essa TV, e eu aproveito essa oportunidade para elogiar a iniciativa de uma entidade sindical que se preocupa com esse mecanismo de comunicação, com a reflexão e o debate, uma melhor democratização da informação, como essa, é de dizer o seguinte: aquele profissional que tem todas as suas regulamentações presentes e respeitadas no seu ambiente de trabalho, ele não deve se furtar a denunciar para o seu respectivo sindicato ações abusivas adotadas pelos seus conselhos. E aí ter uma ação conjunta de uma formulação de uma política pública para que essa distinção de atribuições seja cada vez mais clara legalmente, para que essa confusão não venha atrapalhar nem o exercício profissional, nem tampouco a busca pela melhoria das relações de trabalho. Isso é de fundamental importância. Muito bem. Nós uma vez procuramos o Ministério Público para ver se o Ministério Público poderia ajudar nesse caso. Por exemplo, segundo o que, né, eu sou leigo na parte jurídica, mas que eu entendo que o Ministério Público é para fiscalizar a aplicação de leis e tal. Aí o Ministério Público nos disse o seguinte, que ele só trabalha para pessoas físicas, eles só atendem reclamações ou denúncias tal de pessoas físicas e não de pessoa jurídica. A senhora aconselharia os técnicos que estão sendo prejudicados na legislação profissional sobre as suas atribuições? Eles poderiam fazer esse exercício aí de uma denúncia no Ministério Público? Esse é um canal que deve ser, de fato, exercido, porque com o advento do Ministério Público, seja ele o Ministério Público Federal na denúncia de crime, seja ele no Ministério Público do Trabalho, aquele que deve proteger as relações de trabalho, com o advento dessas atribuições na Constituição Federal, esse é um canal que deve ser fortalecido e utilizado por todo o trabalhador que tiver seus direitos prejudicados, não observados. E dentro do Ministério Público do Trabalho funciona uma coordenação pela liberdade sindical, que chama-se CONALES. Hoje quem está à frente dessa coordenação é o professor Gerson Marques. Esse procurador, ele tem trazido vários questionamentos e várias ações no sentido de que a limitação de qualquer tipo de prerrogativa sindical e de qualquer exercício profissional que seja fora daquilo que é regulamentado por lei, ele tem que ser coibido, muitas vezes com ingresso de ações civis públicas, muitas vezes com chamamento de entidades para assinar ataques, que são termos de ajustamento de conduta, com a presença do sindicato, porque aí, Wilson, é que eu digo que a gente está passando por um processo de reformulação e que é de extrema necessidade para um crescimento acompanhado por um desenvolvimento social, como é o caso que nós estamos falando agora. Se você tem
um número alto de reclamações trabalhistas individuais e você tem uma prerrogativa de substituição processual que é dada com exclusividade ao sindicato, ações dessa natureza que podem ter parceiros como o Ministério do Trabalho, né, por sua auditoria fiscal, pelo Ministério Público, pela Conálise ou por qualquer outra coordenadoria, teriam efetividade de alcance de toda uma categoria, não mais assoberbando o judiciário com ações individuais, não mais assoberbando, e essa visão de migrar do individual para o coletivo é que vai trazer um grande fundamento. Bem, sabe que nós temos problema, inclusive, com a Caixa Econômica Federal. Quer dizer, são apresentados projetos, né, para financiamento e uma pessoa que procura um técnico para desenvolver um projeto dentro das suas atribuições, dos 80 metros quadrados, e tem que aprovar na Caixa Econômica Federal, a Caixa recusa, ela pede um engenheiro para assinar e a própria Caixa não respeita a legislação. Nós já fizemos ações contra a Caixa, ganhamos. Aí uma Caixa de Bauru, daqui a pouco a Caixa de Taubaté, aí a outra de determinado lugar. Então nós ficamos meio loucos. Uma prefeitura aceita o projeto técnico, a outra não. Então, quer dizer, faz-se um trabalho que realmente nós ficamos loucos. Eu acho que, de repente, o caminho é uma denúncia no Ministério Público local. Perfeito, perfeito, bem, sem dúvida. Muito bem, passamos para a senhora fazer as suas considerações finais e estamos encerrando mais um bloco da Fentec TV, por favor. Agradeço aqui ao convite de estar com vocês e aproveito a oportunidade para parabenizar e dizer que ações como essa, onde você democratiza a informação, onde você leva a informação para toda uma sociedade, é que vai fazer a diferença na construção de um país que tenha respeito ao trabalho, que tenha respeito à qualidade técnica que está envolvida em todas as relações de trabalho. Então, muito obrigado por essa oportunidade, parabéns Fentec TV, parabéns a toda essa estrutura que vocês montaram de levar para toda a sociedade informação muito importante. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a tua colaboração para a nossa categoria. Muito obrigado. Obrigada.